Queen, cara, sinceramente, velho, Queen pra mim tá aqui, mano. Mas depois que você já fechou quebra-passos, cara, se ela der E em você, você dá o quebra-passos e você consegue alcançar ela. Salve, rapaziada, passando aqui só pra avisar que essa é a parte 2 da tier list das matchups de Garen. Então, se você não assistiu o outro vídeo, eu recomendo você assistir aquele primeiro para depois vir neste. Mas então, continuando aqui a tier list contra Renekton. Cara, minha opinião também é só não morrer pro Renekton, porque se você morrer, ele consegue crescer muito em cima de você. Mas se você não morre, fecha ali uns dois itens, cara, é muito de boa essa matchup, cara. Porque, diferente do Nasus, o Renekton ele não escala tanto pro late game. Tipo, o Nasus é um pouquinho mais complicado. Mas o Renekton não escala tanto pro late game, e se você pegar duas kills em cima do Renekton, acabou. O Renekton não vai fazer mais nada. Então é bem tranquilo. Contra Rengar. Cara, Rengar também entra no mesmo quesito do Renekton, que é só você não morrer. Porque se você não morrer, você consegue fechar seus itens, você consegue dar bastante dano no Rengar. E o Rengar dificilmente vai dar IK no Garen, ainda mais por causa do W, que agora ele foi modificado, que o Rengar não consegue dar IK num Garen. Ele não vai conseguir dar IK num Garen. Então, tipo, trocas longas, o Garen consegue ganhar bastante, mas trocas curtas é um pouquinho mais complicado. Você não pode ficar tomando muito dano de graça do Rengar, mas em geral, eu acho bem de boa essa matchup jogar contra Rengar. Prefiro jogar muito mais contra Rengar do que contra um Darius, pode ter certeza. Contra a Riven, cara, entra no mesmo quesito de não morrer. Porque se você morrer pra Riven, ela vai te snowballar. Ela vai snowballar em cima do Gary. Porque a Riven ela tem muito dano explosivo. Mas se você não morre pra Riven, ela não vai conseguir, tipo, crescer tanto. Porque a Riven ela depende bastante dos itens dela. Depende de estar mais forte do que o inimigo. Então, na minha opinião, é só não morrer pra Riven. Ela não chega a ser tão fácil quanto os outros aqui, eu acho bem mais complicado. Mas se você não morre pra Riven, é muito mais de boa jogar o resto do jogo. Contra a Rumble, cara, o Rumble eu acho bem difícil também, porque ele consegue dar bastante dano por segundo em você. O Rumble ele tira ainda a sua resistência mágica, então é bem complicado jogar essa matchup. Apesar que, depois que você fecha quebra-passo, fica mais de boa, só que o Rumble ele consegue derreter muito mais o Garen. É muito mais difícil você jogar contra um Rumble do que, sei lá, contra uma Queen. Minha opinião é que o Rumble ele é muito difícil, muito difícil. Contra a Ryze, cara, é bem difícil eu achar esse Ryze top, mas ele é bem difícil de jogar contra, mano. Se eu tô de Garen e o cara pega um Ryze, eu passo um pouco de aperto, porque se eu não consigo chegar no Ryze, porque provavelmente ele vai estar de ímpeto, então ele dá slow em mim, mesmo se eu ligar o Q e cancelar o slow dele, ele ainda vai conseguir correr, então, tipo, bem complicado jogar essa matchup aqui, mas também entra na mesma questão ali da Lilia, que é bem difícil você ver uma pessoa pegar a Ryze top, então... É difícil, mas você não vai ver tanto. Então tá bem de boa, tá tranquilo. Contra 7. Minha opinião é que o 7 é skill matchup. Apesar que o 7 ele é bem forte, ainda mais com o W dele, se ele pegar ali estacado. Mas se o Garen dar o W também, na hora que o 7 for puxar ele, o Garen não toma tanto tempo de CC, então ele não toma obrigatoriamente o dano verdadeiro. É bem difícil o 7, tipo, a dar o dano verdadeiro. Só se o Garen não ligar o W, mas tipo, se o 7 puxou e stunou o Garen, só que o Garen tá no W, ele não vai ficar stunado por tanto tempo pra chegar a tomar o dano verdadeiro. O Garen ainda consegue desviar. Talvez ele não vai conseguir desviar do W inteiro, mas ele não vai tomar o dano verdadeiro. Contra a Shen, cara, contra a Shen também é outro aqui, ó, que veio aqui pro fácil. Que, mano, é muito de boa jogar contra a Shen. Que entra no mesmo esquisito do Jax. Os dois conseguem parar o auto-ataque, mas o Garen não é tão forte assim em auto-ataque. Tipo, lógico que ele dá bastante dano no auto-ataque, mas a maioria dos danos do Garen é no E. E esses dois não param o E. Não tem o que os dois fazem pra parar o E. Contra a Singed também é muito fácil jogar de Garen, porque mesmo que o Singed faça proxy, o Garen consegue farmar muito bem os minions sem ter minion. Ele consegue farmar sozinho, só com E. Então, tipo, contra a Singed também chega a ser bem fácil. Contra a Sion é bem tranquilo. Entra no meu esquisito aqui, né? Que é tipo tanque. O Garen consegue jogar bem contra tanque. Então não tem muito o que falar sobre o Sion. Contra Sylas, eu acho muito difícil jogar contra Sylas, porque o Sylas ele consegue pokear muito bem o Garen. E só do Sylas conseguir roubar a ult do Garen, que eu já acho a ult do Garen muito forte, eu acho também muito paia isso. Eu acho muito difícil, mano, jogar contra um Sylas, porque o Sylas rouba a ult do Garen. E se o Garen tiver low, nem precisa estar low. Se o Garen tiver 70% de vida, o Sylas comba o Garen e depois ulta. Pronto, acabou. Não tem muito que o Garen possa fazer. Então é muito difícil jogar contra Sylas. Tanquenche, cara, pior que Tanquenche também entra aqui no muito difícil, porque é bem complicado jogar contra Tanquenche. Pior que agora tá bem difícil você ver Tanquenche top, porque ele foi nerfado.
mas ele é difícil. Ele dá bastante dano só no auto-ataque, o Tankenshi. E ele consegue tancar bastante o Garen também. E mesmo se o Garen conseguir tirar bastante vida do Tankenshi, e o Garen ultar, o Tankenshi ainda tem o E. Então é bem difícil você jogar essa matchup, porque o Tankenshi ele também escala mais do que o Garen. Então, na minha opinião, é muito difícil jogar contra o Tankenshi. É muito difícil. Contra Timo, mano, mesma questão. Fecha quebra-passos ali, tá bem tranquilo. Depois do quebra-passo, você consegue alcançar o Timo. É bem de boa, só não morrer pra ele. Se você morrer, você vai tomar um pau. Mas se você não morrer, fechou quebra-passo, tá bem de boa jogar essa matchup aí. Contra Trundle, cara, na minha opinião, o Trundle é bem difícil de jogar contra, porque o Trundle ele dá mais dano que o Garen. É difícil você trocar 1v1 com o Trundle, você tem que tipo ficar pokeando ele. E também a ult do Trundle ele é muito forte contra o Garen, porque ele tira bastante armadura. Cara, é que o Trundle dá muito dano no auto-ataque, e isso é bizarro, cara. É bizarro como o Trundle dá bastante dano no auto-ataque. Então, na minha opinião, o Trundle é muito difícil de jogar contra essa matchup. Tryndamere, cara, esse boneco aqui, velho, é ridículo jogar de Garen contra esse boneco. Sabe por quê? Tem um detalhe. Porque você deve pensar, nossa, mas não é só tipo o Garen apertar o Q, dar o silence no Trinda e ultar? Então, era pra ser isso, né? Só que quando o Trinda tá no silence do Garen, ele consegue ultar. Mesmo no silence, ele consegue ultar. Então, mesmo se o Trinda tiver no silence, ele vai conseguir ultar. Então, cara, é muito difícil, velho. Porque você não consegue. Você não tem uma janela boa pra ultar o Tryndamere. Nenhum momento, tipo, chega a ser bom. Porque o Trinda consegue ultar e cancelar isso. E daí ele fica batendo. O Trina dá muito dano, cara. É muito difícil você ganhar no começo do Trina. Tipo, os primeiros níveis. Nível um muito difícil, porque o Trina ele ganha crítico. Cara, é muito quebrado esse boneco contra a Garen, mano. E o Garen não tem muito CC pra parar. Tipo, eu já fiz várias builds de. Pra reduzir um pouco do dano do auto-ataque, mas é muito difícil você jogar essa matchup, cara. É muito difícil. Na minha opinião, é impossível, mano, você ganhar de Garen contra Trina. Urgot. Cara, aqui também é outro que é muito difícil, porque o Urgot ele dá bastante dano pra quem tá perto. Tipo, o maior problema do Urgot em si é porque ele não consegue chegar nos caras. Mas pro Garen dar dano no Urgot, ele tem que estar colado no Urgot, então o Urgot consegue virar muito dano em cima do Garen, então, tipo, ele apanha bastante por causa disso. Porque o defeito do Urgot não existe se ele tá contra um Garen, sabe? Então é mais ou menos isso. Meio que o Urgot não tem fraqueza contra o Garen, sabe? Vayne. Cara, Vayne entra aqui nesse difícil, apesar de que depois de você fechar quebra-passo fica mais de boa, só que Vayne ela dá muito dano, dá muito dano, eu sei. Só de lembrar, é muito foda jogar contra a Vayne, tipo, diferente de uma Queen, a Queen, na minha opinião, não dá tanto dano quanto a Vayne, mas a Vayne consegue bater no Garen por causa do W dela, por causa do E, consegue jogar pra trás, tipo, consegue ficar invisível, coisa que, tipo, a Queen não consegue fazer, sabe? Tipo, a Queen joga pra trás ali, mas ela vai junto, vai perto do Garen pra fazer isso. A Vayne só joga pra trás, dá dano verdadeiro, cara. Vayne top também é outro que. Jesus amado, o cara que joga. Mano, não vou nem falar aqui pra não cair o vídeo, mano. Vladimir, cara, Vladimir aqui é muito difícil de jogar contra Vladimir, mas também entra no mesmo quesito do Sylas top, da Lilia top, Ryze top, que é muito difícil ver esses caras jogando top. Mas quando tem o Vladimir top é muito difícil, porque você não consegue fazer uma troca curta. Porque mesmo se você fazer uma troca curta, o Vladimir ele vai se curar todo. E tipo, o seu E não funciona se ele der o W, então é bem complicado jogar contra Vladimir. Na minha opinião, é muito difícil porque o Vladimir devolve muito mais dano do que você dá dano nele. Então, contra Vladimir é bem difícil. Volibear, cara, contra Volibear é muito difícil. É um dos poucos tanques, assim, que é complicado jogar, porque o Volibear, ele ganha do Garen os primeiros níveis, assim. Você precisa jogar safe contra o Volibear, mas não é tão fácil quanto os outros. Porque, sei lá, contra uma Queen, você consegue jogar safe porque debaixo da torre dificilmente uma Queen vai dar dive em você. Muito difícil. Porque a Queen não consegue tancar o hit da torre. Mas o Volibear, ele consegue cancelar o hit da torre. Então, é um pouco mais complicado. Contra o Warwick. Cara, o Warwick é um pouquinho mais difícil, porque ele dá bastante dano, ele tem as passivas tudo dele, a ult também é bem complicado. Então, na minha opinião, é mais que o matchup porque ele não chega a ser tão difícil quanto, sei lá, um Trundle e um Urgot. Não é tão fácil quanto os outros, não é tão fácil quanto esses, que é só se fechar um itens, não, se fechar pelo menos uns dois pra começar a bater no Warwick, e qualquer vacilo que você dê assim pode te prejudicar bastante. Então, matchup contra o Warwick é isso que é matchup, na minha opinião. Quem jogar melhor vai ganhar.
Contra Yasuo, cara, contra Yasuo, o Garen ele sai muito bem, porque ele consegue dar bastante dano, ainda mais nos primeiros níveis, assim, o Garen ele ainda chega a ser mais forte que o Yasuo, na minha opinião. E também com ult, porque mesmo se o Yasuo tá o Garen, se o Garen tiver com ele ligado, ele vai ficar tomando o dano do giro do Garen, então é bem tranquilo jogar essa matchup. Contra Yone, cara, aqui no Yone é um pouquinho mais complicado do que o Yasuo, porque o Yone consegue ir pra cima do Garen, consegue dar bastante dano, porque ele dá tanto dano mágico quanto dano físico. E ele tem bastante shield, então contra Yone é um pouquinho mais complicado do que o Yasuo, mas depois que fechar quebra-passo fica bem de boa essa matchup. Contra Yorick, mano, essa matchup contra Yorick é bem complicada, é bem chatinha por causa da donzela, porque os bichinhos do Yorick não morrem pro E do Garen, tipo, eles tomam dano, mas é muito difícil o Garen matar só no E, porque eles têm bastante resistência contra habilidades, contra coisas que não são auto-ataque, eles têm bastante resistência. Então, o Garen contra York, e também por causa do W do York, que faz aquela parede ali de almas, é bem complicado pro Garen sair. Se ele não tiver flash, ele não sai, praticamente, ele tá morto. Então, o matchup contra York é muito difícil. E pra fechar aqui, contra Zek, cara, contra Zek é bem tranquilo jogar contra, é suave, é só você fazer o corta-cura ali, fazer quebra-passo, que você consegue trocar muito bem com o Zek. Então, na minha opinião, o Zek ele fica aqui em só não morrer que tá suave. E essa aqui foi a minha tier list das matchups de Garen, tipo, não é só porque a Ambessa aqui tá em primeira, porque ela é a mais difícil e esse aqui não é tanto. Eu fiz mais por ordem alfabética mesmo, mas com certeza esses três estão no mesmo nível e essa turma aqui tá tudo no mesmo nível. Mas não é só porque a Ambessa tá aqui que ela é a mais difícil e o York é o mais fácil. Não, é todos, na minha opinião, tem uma dificuldade bem parecida jogar contra. Então, mas é isso. Se você gostou do vídeo, então dá um like, compartilha pro seu amigo para ele ver também essa matchup de Garen. E comentem aí quais são as opiniões de vocês nas matchups do Garen. Essa aqui é todo com base no que eu joguei, mas claro que tem umas matchups aí que por eu ter aprendido por esse Mono Garen, fica muito mais fácil pra mim. Eu enxergo como muito mais fácil, mas pode ser bem complicado. Tipo, Gwen. Gwen provavelmente deve ser uma skill matchup, mas eu consigo lidar bem com Gwen porque eu sei a hora de ir pra cima, eu sei a hora de recuar, eu sei o que fazer e o que não fazer. Então, essa aqui é a minha experiência, essa aqui é a minha opinião jogando de Garen contra cada um desses campeões.